Então, é a imunidade inata. Ela também é conhecida como não específica. É a primeira linha de defesa do nosso organismo contra os antígenos e possui esse nome por ter o termo inato, que significa natural, imunidade natural, ou seja, com a qual os indivíduos já nascem, né? Portanto, é preciso o contato prévio, né, com os patógenos, os antígenos, para que a resposta imune se inicie. É composta aí pelas barreiras naturais e pela segunda linha de defesa, que é composta pelo processo inflamatório do sistema de complemento. Ô Sandro, volta um pouquinho. A resposta inata, ela está programada a responder rapidamente aos processos infecciosos e também ela influencia na resposta imune adquirida, mas reconhece um número limitado de antígenos e as substâncias dos micro-organismos. Então, ela é limitada, que estimulam sua ativação e que se denominam em padrões moleculares associados a patógenos, os PAMPs, produzidos por diferentes classes aí de micro-organismos e seus receptores, que são denominados de receptores de reconhecimento de padrões. O antígeno, para conseguir entrar no organismo, ele se depara com barreiras que se opõem à sua entrada, que são classificadas como barreiras mecânicas, microbiológicas e químicas. O muco, que é presente na vagina da mulher, na cavidade nasal também, no trato respiratório, eles são exemplos aí de barreira mecânica, onde ele inibe, né, a entrada dos micro-organismos. Ele ajuda a proteger os locais contra infecções, inibindo aí a mobilidade dos micro-organismos, e são expulsos do organismo através de um espirro, do vômito, tosse, diarreia e da descamação da pele. Como barreira microbiológica, podemos citar aí a microbiota, né, que é a nossa flora normal de bactérias, que fica localizada no intestino, na boca, na pele e, no caso das mulheres, na vagina, que competem aí com os potenciais patógenos, né, por locais de fixação. A microbiota reduz a probabilidade desses micro-organismos se multiplicarem em número suficiente para causar uma doença. Então, é uma defesa. A microbiota é uma defesa. Aí, como exemplo de barreira química, a lisozima e a fosfolipase, que são enzimas encontradas na lágrima, na saliva e secreção nasal, que podem destruir a parede celular das bactérias e desestabilizar as membranas bacterianas. O suco gástrico, ele é presente no estômago, né, e possui o pH muito ácido, impedindo aí a proliferação e a passagem de micro-organismos para outros locais. Essas barreiras, elas fazem parte da defesa inata, natural. Se um antígeno consegue superar as barreiras, entrando por uma lesão, encontrará as células do tecido que iniciarão a resposta imune inata. Então, os antígenos, eles encontram barreiras. Essa resposta ocorre aproximadamente após 3 horas da entrada da bactéria no tecido por meio da ativação dos macrófagos, um dos tipos celulares de leucócitos. Quando não ocorre a barragem, né, a barreira, não encontra a barreira desses antígenos, eles se instalam no tecido e, consequentemente, ocorre o evento de uma infecção. Nós já vimos na outra aula que a pele é uma das barreiras naturais de defesa do organismo. Se a bactéria penetrar na pele e atingir o organismo, inicia-se um processo infeccioso no órgão invadido.
As principais células que participam dessa ação são os neutrófilos, os macrófagos e as células naturais killer, que é o NK. Os neutrófilos e os macrófagos possuem receptores para reconhecer inúmeros antígenos e micro-organismos. As células NK, natural killer, também possuem esses receptores, mas reconhecem as células como alterações tumorais ou infecções virais. Os neutrófilos e os macrófagos, quando eles encontram um antígeno ou micro-organismo, eles se ligam por meio dos receptores, eles englobam esses agentes por um processo chamado fagocitose. Então, eles digerem, no qual eles não são degradados no interior da célula, pela ação de enzimas. Então, quem entra, os macrófagos, né, tem essa função de fagocitar, pela ação de enzimas digestivas ali na célula, dentro da célula. As células NK possuem grânulos que auxiliam a destruição das células-alvo e facilitam a entrada de proteínas que vão induzir a apoptose, que é a morte programada das células, né? E das células-alvo. Assim, eliminam as células com alterações e com infecções. Então, é um processo de defesa. Outra forma de ativar as células NK é por meio dos macrófagos, os quais fagocitam as células infectadas e auxiliam a remoção da infecção. Na resposta dos macrófagos e neutrófilos, liberam citocinas e quimiocinas, que são sinalizadores químicos que vão recrutar mais células para combater essas substâncias estranhas. Caso essas células não consigam eliminar todas as substâncias, iniciam, então, o processo de inflamação. A inflamação aguda é a segunda linha de defesa da resposta imune inata e ocorre quando os agentes agressores ultrapassam as barreiras naturais e invadem os tecidos, tendo duração de 3 a 4 dias. Após esse período, evolui para a inflamação crônica, que são exemplos aí de inflamação crônica, artrite, gastrite, laringite, dentre outros. No evento da inflamação, as citocinas e as quimiocinas, que são proteínas que se ligam nos neutrófilos e monócitos, formando aí um meio de comunicação entre eles, além de aumentarem a permeabilidade de capilares sanguíneos no local da reação imune e também estimularem os leucócitos que estão circulando no sangue a atravessar a parede dos vasos sanguíneos e atingir o local onde estão as substâncias estranhas. As quimiocinas atraem mais células de defesa para o local da reação da inflamação. Outras substâncias também participam aí como os mediadores químicos inflamatórios, como a histamina, que aumenta a irrigação sanguínea no local da reação inflamatória, e as prostaglandinas, que aumentam a permeabilidade dos capilares sanguíneos, próximos da inflamação. E essas substâncias são liberadas por células do sistema imunológico, ou seja, pelas células que foram lesadas no local da inflamação. Aqui é um processo de inflamação, né, onde tem os mastócitos, os neutrófilos, as substâncias inflamatórias, as bactérias, né? Aí acontece o evento de marginação, rolamento, adesão, transmigração, quimiotaxia e a fagocitose. Então, acontece aqui, né, a digestão das células. Aqui são os sinais cardeais da inflamação. Então, os sinais cardeais da inflamação é o calor, o rubor, o edema, a dor e a perda da função. Então, se tem dor, calor e rubor, é indicativo de inflamação. E, posteriormente, a perda de função. Dessa forma, o local da inflamação ele fica mais vermelho,
né? Na nossa terminologia, é eritema, vermelhidão eritema. Inchado, né, que é o edema, e quente. E pode aí aumentar a quantidade de sangue que chega ao local, devido ao aumento da permeabilidade dos vasos sanguíneos e a vasodilatação. A inflamação, ela é gerada por reação tecidual frente a agressões sem necessariamente ter envolvimento do processo infeccioso. A inflamação. Já a infecção, ela ocorre quando o processo de inflamação é causado por um micro-organismo e, nesse caso, quando as citocinas são produzidas em excesso, que vão causar febre, dor de cabeça, né, que é cefaleia, mal-estar generalizado, perda de apetite e sonolência, sendo sinais e sintomas observados na infecção. Aí o sistema complemento, que é constituído aí por glicoproteínas, né, plasmáticas, sintetizadas no fígado, e por macrófagos e fibroblastos, né, sendo denominadas aí proteínas C reativas, né, que tem C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9. Então, essas proteínas, elas possuem a atividade proteolítica, que ativa o evento cascata, em que se produzem diversos mediadores que alteram, né, a permeabilidade vascular, contribuindo aí com o processo inflamatório. Então, a proteína C reativa, geralmente, ela é produzida no fígado, e quando qualquer processo infeccioso, ela aparece com os níveis elevados, né? Tanto é que até para o coronavírus se faz a PCR, né? Um dos exames é a PCR. Então, nós falamos de imunização natural e artificial. Eu enviei para vocês um pequeno vídeo sobre vacinas. Vocês chegaram a assistir? Sim. Sim. O que estava exposto no vídeo? Eu não lembro. Não lembra? Quem assistiu e lembra? Nossa, de hoje, né? Também não lembro, assim, não. Então, sobre a imunização, sobre os anticorpos que são gerados a partir do momento da imunização adquirida. Então, ele fala da imunização pela a imunização passiva, né, que é através... A imunização passiva é através de que tipo de... Através de soro, do leite materno, transplacentário, como que é? É do leite materno, né? Do leite materno também. O passivo, né? Isso. Então, é uma imunidade... Certo, pode falar, pessoal. É o passivo através do soro, né? Soro, leite materno, é isso? E o ativo através do soro, da sorologia, né? Isso, é assim, a mãe, ela passa a imunidade através da placenta para o feto, ela não passa? Ela passa, né? Até uma vacina que ela recebe, uma antitetânica, que agora é a DTP celular, ela passa a imunidade através, né, da transplacentária. E ela, através do leite materno também, aquele primeiro leite, como é chamado o primeiro leite? Nos primeiros dias. Na verdade, ele começa a aparecer no 8º mês da gestação. É o colostro. Ele passa a imunidade passiva, não é isso? Para a criança, para o recém-nascido. E nós temos o soro também,
Ele não é uma imunidade que deixa memória. O soro, por exemplo, o paciente, ele precisou de um soro antiofídico. Ele foi picado por uma cobra, né? Ele vai receber o soro, que ele não vai criar memória, ele é um antídoto. Então, ele é passivo. A vacina, ela é uma imunidade ativa. Por quê? Porque ela vai criar uma memória dentro da célula Isso, ela vai criar memória, né? E tem algumas vacinas que são 3 doses. Por que são 3 doses? Não lembro. E as vacinas, elas são produzidas a partir do quê? Parte do próprio. Podem ser sintéticas ou pode ser do vírus atenuado. Isso, pode ser o vírus atenuado, imobilizado, pode ser através de cepas do vírus ou através do vírus que é morto mesmo. Então, ele é realizada, né, ela é produzida a partir. Para se produzir uma vacina, vai anos de estudos, depois tem que realizar os testes. É igual na nossa atualidade, nós estamos falando muito do corona, eles estão tentando, eles já estão desenvolvendo vacinas, mas ela tem que ser estudada, ela tem que ser testada, demora um tempo, né? Tem que estabelecer a patente, enfim. Então, ela demora um tempo para ser, um tempo muito, assim, muito extenso para ser produzido, aplicado aí na experiência, na prática, para poder realizar a vacinação da população. Então, a vacina, ela é introduzida, né? O organismo vai criar defesa, e desenvolve a memória, então fica uma memória, não é? No organismo da pessoa, fica a cicatriz, a memória. Se ela entrar novamente em contato, se ela entrar em contato com esse vírus, ela já vai desenvolver a defesa, não é isso? Sim. Por exemplo, a vacina da gripe. A vacina da gripe, nós temos aí os grupos prioritários. Quais são os grupos prioritários da vacina da gripe? Idosos, gestantes e crianças abaixo de 6 anos? Isso. Crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias. Nós temos as gestantes. Gestante pode receber a vacina? Pode. Sim. E A mulher, né? Isso. A mulher no pós-parto, no puerpério, pode receber vacina? Sim. O idoso maior ou igual a 60 anos, ele é prioritário? Sim. Sim. Os policiais? Sim. Os motoristas? Vocês viram que está tendo uma campanha nos postos agora, né, nas rodovias. Os motoristas com categoria D e E, os portadores de doenças crônicas, quais são as doenças crônicas? Diabetes, pressão alta. Diabetes, obesidade. Isso. O câncer é uma doença crônica? Sim. Mas pode ter cura, né? Isso. Os professores também é grupo prioritário agora? Porque isso. Os professores, gestantes, puérperas, idoso maior ou igual a 60 anos, as crianças de 6 meses, a partir de 6 meses, 5 anos, 11 meses e 29 dias. Os trabalhadores da área da saúde. Os profissionais da área da saúde, todos. Quem são os profissionais da área da saúde? Enfermeiros. Vai todo mundo que trabalha praticamente no hospital em contato com os pacientes, o público. Então, nós temos aí os enfermeiros, médicos, auxiliares, técnicos, nós temos os farmacêuticos, fisioterapeutas, os dentistas, todos são profissionais da saúde, não são? Todos recebem. Né? Então, agora também, eu até confirmei com a minha cunhada que ela é de posto de saúde, os vigias, os porteiros também recebem a vacina, ele é prioritário também, tá? Então, a imunidade... trabalha na limpeza também, professora.
todos que trabalham na limpeza em hospitais, postos de saúde, eles também foram vacinados. Que faz parte também, né, dos profissionais, né, mesmo terceirizados, se ele trabalha num hospital, num posto de saúde, ele é da saúde, não é isso? Sim, sim. Então a imunização ativa, né, nós temos a natural, né, que é quando entra em contato com o antígeno, o organismo defende, cria memória. Se tiver uma outra reinfecção pelo mesmo agente, né, o antígeno, o organismo já tem defesa e vai defender, a doença vai ser eliminada. Tem através da placenta, né, transplacentária, e através do leite materno. Então, a mãe vai passar essa imunidade até o 6º mês da criança. Por quê? Geralmente, até o 6º mês, o aleitamento ele é exclusivo, não entra outro, né, outro alimento, outro complemento. Então, ela desenvolve a imunidade passiva, né? E tem através também, né, ativa, através das vacinas. A vacina da gripe. Por que ela foi adiantada esse ano? Geralmente começa a vacinação no final de abril. Por que adiantou-se a vacina? Foi adiantada por causa do corona, né? Para eles identificarem. Para evitar que o pessoal fosse ao hospital procurar ajuda dos profissionais por conta da gripe. Do vírus. Aí, para evitar que o pessoal fosse ao hospital, já que teria muito paciente com corona. Certo. E por que a vacina da gripe ela tem que ser administrada todo ano? Porque o vírus sofre mutação e nem sempre ele é o mesmo. Isso. E aí tem algumas perguntas. A vacina, ela produz o evento da gripe? Não, porque o vírus ele é fragmentado. Isso. E porque tem estudos, né? Durante o ano todo tem estudos. Como que foi? Como desenvolveu? A meta da vacina, ela atingiu a meta? Como que foi os resultados? Teve mais casos, menos casos? Tudo são dados estatísticos, são estudados para o próximo ano estabelecer aí, né, qual tipo de vacina que vai combater qual tipo de vírus. Por exemplo, agora nós temos aqui no Butantan, que é fabricada, né, a nossa própria vacina da gripe. O Butantan, né, ele inovou, né, não precisa ficar só importando. O Butantan, ele fabrica a vacina. Vocês já ouviram falar que o Butantan, ele tem essa função também? Não. Sim, professora. Eu ouvi por agora, por conta desse negócio do coronavírus, que passa todo dia, e passou uma reportagem falando disso. E vocês viram que eles estão também estudando aí uma vacina para o coronavírus, né? Eles estão estudando, estão tentando produzir. Não só o Brasil, os outros países também, né? China, enfim. Mas, como eu disse para vocês, é um processo demorado, que ele tem que ser, como se diz, fabricada, né? Tem que ser testada, tem que ter uma experiência antes de colocar no mercado. Então, a imunidade ativa, ela pode ser natural e artificial. As vacinas, elas são produzidas a partir de antígenos atenuados, né? Ou partes de antígenos que induzem a resposta THI intracelular ou TH2 extracelular, que gera memória, mas é necessário revacinar que o tempo da memória, ele expira, não é? Por exemplo, a vacina do tétano, foram aplicadas 3 doses, mas já se passaram 10 anos, tem que revacinar, por quê? Para o corpo poder ainda ter a memória e se entrar em contato com a bactéria, ele não se infectar. Então, tem algumas vacinas que tem que ter o reforço, não é isso? Até a vacina da hepatite, tem alguns casos que os funcionários, eles realizam os exames admissionais e alguns laboratórios estão pedindo também a sorologia para hepatite. Por quê? O que está acontecendo? Tem alguns profissionais que têm que revacinar a 4ª dose. Já tomou 3 doses, mas dependendo do resultado, da memória, né?
do IgG, se não tiver a memória, tem que revacinar, mais uma dose de reforço. E eu não tinha essa informação. Aí, outro dia, uma médica disse, não, às vezes, está acontecendo isso mesmo, tem que revacinar. Vocês já ouviram falar da hepatite? Sim. Tem que revacinar. Quem trabalha em posto de saúde, tem alguém de posto de saúde no grupo? Não? A vacina antirrábica. Aqui, acho que tem alguém que está passando os slides, porque ele está rodando. Então, sobre o processo imunológico, desde lá da série vermelha, os leucócitos, a hematopoiese, sobre o sistema de defesa, o sistema imunológico, sobre a imunidade ativa, né, natural e artificial. Vocês têm alguma pergunta? Adilson, sobre a vacina, o soro, a imunidade natural, artificial. Não, tudo tranquilo. Né? Vi os slides, já o AVA, tá tranquilo. Como que está o AVA de vocês? Vocês estão conseguindo realizar? Tem alguém com deficiência? Eu consegui agora fazer atividades, estou fazendo. Sempre que o professor, ele ministra a aula, ele coloca conteúdo, ele coloca atividade. Eu não coloquei atividade, eu vou colocar para vocês umas 2 ou 3, porque você já tem que compor a nota, né, da avaliação formativa. E assim, sempre que o professor coloca material, você tem que ir lá, abrir a pastinha para ficar assim, tudo azul para vocês, tem que ficar azul para vocês não ficar com deficiência, tá? Os alunos do quarto, do terceiro, mas os alunos do primeiro estão com deficiência nas atividades, eles esquecem de abrir todas as pastas, por exemplo, o AVA, ele tem os vídeos próprios, não tem os vídeos? Sim. Tem que abrir o vídeo e assistir o vídeo. Você não pode deixar de assistir, porque conta também o tempo que você ficou assistindo o vídeo. Tem alguns vídeos que são bem interessantes. Lá também, eu vejo que tem artigos que vocês podem abrir, né, para complementar aí, né, o conhecimento de vocês. Vocês já viram? Sim, professora. Pro, referente à aula passada, você disponibilizou alguma atividade? Ainda não, eu só coloquei a aula. Eu vou colocar umas 3 atividades para vocês, porque tem que compor a nota, né? Entendi, é porque eu fiquei confusa, porque eu acho que na aula passada você tinha falado, aí eu fui procurar e não encontrei. Vou colocar. Isso. Tá, obrigada, professora. Mas tem que fazer o fato valer a pena, alguma coisa assim ou não? Vocês vão fazer, sim. Eu vou fazer para vocês, igual da outra vez. Vocês querem que eu faça, que eu monte? Sim. Eu já monto para vocês. Vocês já sabem o calendário institucional das provas? Sabe? Não. Deixa eu pegar aqui para vocês.
nós temos de 4 a 10 de junho, são as avaliações oficiais interativas. Vocês têm disciplinas interativas? Eu não, Ainda professora. não, professora. Não. Terceiro De não 20, tem. isso, de 15 a 19 vai ser a avaliação oficial do segundo bimestre, tá? Aí de 22 a 23 é aquela interativa, a segunda chamada da interativa, quem não fez a primeira. Cortou. Qual é a data das avaliações? Das oficiais? Das Isso. oficiais é na segunda semana de junho, de 15 a 19. Tá bom. De 15 a 19. Pessoal, vocês desculpem o transtorno, eu não estou conseguindo nem mudar os slides aqui. Eu não sei o que aconteceu, se é o sistema, se é. Hoje não. Né? Mas vocês desculpem. Tudo bem. Adilson, Sandro, as meninas, ficou alguma dúvida? Tem que estudar, né, para aprender mais, né, pro. O sistema ficam, imune né? é bem específico. Então, você tem que saber quais são as células de defesa, né? Lá na hematopoiese, onde né, já produzida as células, né, vermelhas, né, e a imune, né, os glóbulos brancos, enfim. Pergunta só uma Sistema coisa. de defesa. Oi, pode falar. Só uma coisa. A citocina, então, ela é uma Oi? A citocina é uma proteína, é isso? É isso? A citocina, mas ela é uma reação da inflamação. Citocina é uma reação da inflamação. Enfim, tem todo o processo. Na aula que vem, eu vou falar sobre o câncer, né? Que já está na disciplina de vocês, e sobre algumas medicações que são utilizadas para as infecções. Como que ela produz? Porque na aula de vocês entra também a farmacologia, sobre as estaminas, enfim. Vou entrar com uma parte dos medicamentos também, que são utilizados. Que eu vi que foi citado no conteúdo de vocês, né? Aí, antes de entrar no evento aí do câncer, né? No tema do câncer, nós vamos entrar com alguns medicamentos. Ok. No conteúdo de vocês, tem uma situação, um problema, de um senhor que é evidenciado que, além né, da patologia dele, ele tem câncer, não é isso? Vocês chegaram a ver a situação, problema? Sim. Não. Não? Então, vocês, eu vou referenciar para vocês aonde que está essa situação, problema, e vocês vão estudar para a próxima aula ela. Então, lá está dizendo toda a situação que envolve, e aí gera algumas dúvidas do familiar. Como ela diz assim, ele tem o processo patológico, né? Ele precisa tomar a vacina da gripe, ele pode tomar? E ele ainda, nos finais de semana, ele fica com os netos, que está com varicela zoster, que é a catapora. Então, é toda uma situação. Não sei se vocês chegaram a ver. Sim, acho que não, né? eu vi. Então, é uma situação, um problema bem interessante para ser, né, realizada. Eu vou sinalizar para vocês aonde que está, vocês vão realizar para a próxima aula a gente discutir, tá? Ok. E é assim, eu não sei se o pessoal não está conseguindo entrar, mas ainda o público ainda está bem, né, bem fraco nas aulas.
Então, pessoal, a imunidade adquirida, ela pode ser através da imunidade natural e artificial, não é isso? Sim. A imunidade natural. O que é a imunidade natural? Ativa natural. É quando você entra em contato com o antígeno e você mesmo adquire o anticorpo? Isso, adquire e numa próxima reinfecção o organismo já tem a defesa. Mas ele não reconhece vários antígenos, né? Ele reconhece alguns. Já a imunidade artificial, que é a vacina, ela, dependendo do antígeno onde foi, né, que foi introduzido, ela vai reconhecer vários antígenos por conta da vacinação. Por isso que já vacina a criança desde o nascimento, não é isso? Certo. Certo? Sim. Imunidade natural é adquirida em uma nova infecção? É isso, prof? É a natural, aquela que você desenvolveu. Você entrou em contato com um processo infeccioso, o seu organismo, ele teve a defesa, ele atingiu, né, o resultado de cura, ele tem a memória. Aquele antígeno, se ele entrar de novo no organismo, o organismo já tem a imunidade natural. E nós temos também a imunidade passiva, que passa através da mãe via transplacentária, não é isso? E pelo leite materno. E artificial, né, é a vacina, que são produzidas a partir de vírus aí atenuados ou cepas, né, que vai, né, o antígeno, ele vai ser introduzido no organismo, mas vocês perceberam que cada vacina tem uma via? Não é isso? Por exemplo, a da tuberculose, ela é intradérmica, não é isso? Sim. Ela fica entre a epiderme e a derme, levanta-se a pele, né? E tem que ser introduzido a dose exata, 0,1, porque se introduzir uma dose maior, aquela reação que depois de 40 dias ela aparece, você imagina se você introduzir uma dose em excesso. Você já faz aquela reação de crosta, de pápula, né? Imagine se for introduzido uma dose excessiva. Então, tem algumas vacinas que ela é subcutânea e outras que elas são via intramuscular. Tem algumas que são no glúteo, outras no deltoide. O deltoide, ele está sendo escolhido só para vacinas. Medicamento não faz no deltoide mais, faz no glúteo. Não é isso? Professora, diz que vacina não faz mais no glúteo, né? Oi? Vacina, não estão fazendo mais no glúteo. Então, só no caso da pessoa que fez a retirada das mamas, no caso de câncer. Fez uma mastectomia. Isso. Isso. Então, assim, depende também do número de doses que você vai receber, né? Tem pessoas que vai lá e recebem SR, hepatite, DT, enfim, né? Então, a escolha do deltoide é mais para vacinas. Os medicamentos são introduzidos aí no glúteo ou no vasto lateral da coxa, que não é muito utilizado. Então, cada vacina, ela tem uma via. Né, uma via, algumas são intramuscular, outras são subcutânea, e no caso da BCG, ela é intradérmica. E também tem as orais, né, professora? Tem. Quais são as orais, Sandro? Eu só lembro da gotinha. A gotinha. Então, a gotinha, ele está falando da paralisia infantil, né? Mas tem também, por via oral, o rotavírus, né? Que são 2 doses, né? E por via oral.
E as gotinhas, ela é a partir, agora as doses são primeiras doses da SEIBIN, a paralisia, ela é intramuscular, que é a VIP, né? E aí depois os reforços são de gotinhas. Antes era tudo gotinha, não é isso? Agora foi introduzida a VIP, via intramuscular. Então, o calendário da criança, ele é bem específico, e toda vez que a gente vai estabelecer o calendário da criança, tem que ir até uma unidade que, por vezes, os protocolos mudam, né? De dose, de espaçamento, né? As primeiras doses, que é tetra, essas não mudam muito, mas houve uma mudança da meningite, então tem que estar sempre revendo. Quando vocês forem para um concurso... Tá horrível. Tá horrível? Tá, eu tô ouvindo. Tá ouvindo? E assim, sempre que vocês forem para um concurso, tem que rever, né, conforme diretriz e protocolo. Os protocolos mudam, viu? Então, sobre vacinas e sobre a imunidade, tudo bem, não tem dúvidas. Professora, eu estava vendo aqui, rodando os slides, e eu acho que quando a senhora estava apresentando os slides aqui, eu apertei um botão e ele pulou do 13 para o 20. É isso que eu vi. Aí eu acho que não passou o 14 em diante. Então volta ele, Sandro, a gente pode continuar. Né? Voltei, então, tá no 14. Eu vi que passou muito rápido. Na hora que eu vi, eu falei, não, mas não passou essa parte de ataque lítico. É que o meu botão aqui tem um botão acima da seta que se chama End, e ele pulou para o último slide. Então, volta, Sandro, tá bom? Tá bom. Já tá aparecendo aí para a senhora? Ele está aparecendo. Ok. Então, aqui fala de vias de ativação do complemento, que é a via clássica, né, que depende do anticorpo. A via de lectina, que independe do anticorpo. E a via alternativa também, que ela independe do anticorpo. Aí tem a ativação da C3, que é a PCR, né, e geração aí de C5, de convertase. Então, ativação... Voltando. Então, aí, ativação de C5, que são as proteínas reativas, e a via do ataque lítico. Então, aqui é via de ativação de complemento. Como que esse antígeno é apresentado para o sistema imunológico, né? Enfim, está bem explicado naquela primeira ilustração dessa aula. Aqui diz, né, o evento quando ficamos gripados, por exemplo, a primeira resposta de defesa do organismo, na tentativa aí de inativar o micro-organismo invasor, é através da ativação da imunidade inata, aquela imunidade nossa, que a gente já nasce com ela. Caso ela não funcione, aí entra em ação a imunidade adquirida, que é aquela imunidade que, por exemplo, nós temos aí a vacina, se ela é válida para 1 ano, então ela está ainda na defesa aí dos antígenos. E quando a agressão ao tecido causada aí pelo antígeno permanece até 5 dias. Isso significa que a resposta imune inata, natural, ela não foi capaz de inativar o antígeno ou destruir, dando início, então, à terceira linha de defesa, que pertence à resposta imune adquirida. Então, se ela não consegue combater, tem a terceira linha de defesa, que é a resposta imune adquirida. E se por acaso esse organismo não conseguir combater, entra com suporte aí, com receita médica, o antibiótico. Então, as propriedades aí apresentadas pela resposta imune adquirida podem aí se destacar a diversidade,
especificidade ou capacidade desse tipo de resposta atingir um grande número de diferentes antígenos e a memória. Essa resposta ela é ativada de forma específica para cada um desses tipos de antígenos, quando tem a memória. A propriedade de memória é a capacidade da resposta imune adquirida através, né, da vacina. A resposta imune adquirida pela mãe, né, eu disse, pelo aleitamento e transplacentária, ela é temporária. Depois a criança ela vai desenvolvendo. Agora, a resposta imune da vacina, ela tem memória para combater os antígenos. A resposta, ela acontecerá de forma mais rápida e mais intensa. Esse mecanismo de memória, ele é realizado pelas células dos linfócitos T e B, que vocês viram lá no evento da hematopoese, chamados aí de células de memória. A imunidade adquirida, ela é dividida em resposta imune humoral e celular. A imunidade humoral, ela é mediada por anticorpos e células dos linfócitos T, e sua defesa contra os patógenos ocorre no ambiente extracelular, fora das células. Enquanto a resposta celular é mediada pelos linfócitos T, e a defesa contra os patógenos ocorre no ambiente intracelular. Dessa forma, para acontecer a resposta imune adquirida, humoral, primeiramente ocorre a fase do reconhecimento, em que o antígeno é capturado e apresentado aos linfócitos T, que são as células CD4, helper, pelas células apresentadoras de antígenos, mais especificamente pelos macrófagos e pelas células dendríticas. Em seguida, né, ocorre a fase de proliferação clonal, em que os linfócitos T, CD4, ativam por meio de citocinas os linfócitos B e T, ocorrendo a expansão clonal, formando-se linfócitos de memória. Juntamente, ocorre a diferenciação de linfócitos B em plasmócitos, já viram esse evento lá nas aulas anteriores, com consequente produção de anticorpos. A fase efetora da resposta imune adquirida pode ocorrer na resposta celular, em que os anticorpos que foram produzidos inativam o antígeno e os linfócitos CD8 citotóxicos que foram ativados e eliminam as células afetadas que possuem alterações. As células de memória são armazenadas na medula óssea, nos linfonodos e no baço, que são os órgãos, né, do nosso sistema imune. Caso haja segundo contato com o mesmo antígeno, elas serão ativadas novamente. Então, vai ter essa memória também. Aqui fala das citocinas, né, que são glicoproteínas produzidas aí pelos macrófagos e linfócitos. Então, ela é glicoproteínas. E que atua aí como mensageiros químicos importantes para a regulação da resposta imune. Expansão clonal é a multiplicação celular. Aqui tem os tipos de respostas imunes adquiridas, né? Que é a imunidade humoral, né? Linfócitos B, mediada por anticorpos, contra micro-organismos extracelulares e toxinas. Pode ativar diferentes mecanismos aí efetores, facilitam a fagocitose e a imunidade celular, mediada aí pelos linfócitos T contra micro-organismos intracelulares e destruição e lise, né, das células infectadas. Aí aqui nós já discutimos essa parte. Esse é o último, professora. Esse é o último, né? Se você... Tá bom, então.